Paciência, gente. Paciência é a palavra do dia, então vamos falar aí. Eu vou colocar de novo para vocês prestem atenção no que o nosso presidente eleito falou agora lá na COP27, lá no Egito, né? Eu falei faraó. Bora lá, Matheus, solta de novo. Sabe que não adianta ficar pensando só em responsabilidade fiscal, porque a gente tem que começar a pensar em responsabilidade social. Porque quando se criou o teto de gasto, o que é um teto de gasto num país? Olha, o que é? Se o teto de gasto fosse para discutir que a gente não vai pagar a quantidade de juros para o sistema financeiro que a gente paga todo ano, mas a gente fosse continuar mantendo as políticas sociais intactas, tudo bem. Mas não, quando você coloca uma coisa chamada teto de gasto, tudo que acontece é você tirar dinheiro da saúde, tirar dinheiro da educação, tirar dinheiro da ciência e tecnologia, tirar dinheiro da cultura, ou seja, você tenta desmontar tudo aquilo que faz parte do social. E você não mexe num centavo do sistema financeiro. Você não mexe num centavo daquele juro que os banqueiros têm que receber. Ah, mas se eu falar isso, vai cair a bolsa, vai aumentar o dólar. Paciência, porque o dólar não aumenta e a bolsa não cai por conta das pessoas sérias, mas é por conta dos especuladores que vivem especulando todo santo dia. Eu disse... Nós temos que cumprir meta de inflação, sim, mas nós temos que ter meta de crescimento. Nós temos que ter algum compromisso, sabe, de crescimento, de geração de emprego, porque senão, como é que você vai fazer com que a riqueza seja distribuída? Vamos lá de novo, gente, vamos lá. Vamos fazer o nosso giro dos mercados. Vamos lá, Matheus, põe na tela aí pra gente. Acho que eu tô meio afundado aqui, agora sim. Bonito. Nasdaq futuro caindo 0,76, S&P 500 caindo 0,80, e os caras vão falar, tem a ver com o Lula? Claro que não, gente, os caras não estão nem aí para nós lá, nesse exato momento, tá? Mas aqui, já caindo 1,70, o Ibovespa chegou a cair 2 e pouquinho, quase 2,5, o futuro do Ibovespa, recuou um pouquinho, pessoal aí sopesando, né? Medindo um pouco mais aí as palavras do Lula, será que ele está em campanha ainda? Será que é verdade? O que ele quis dizer? Não parece que tem tanta dúvida assim, viu? Mas, caindo 1,60, Eurostoxx lá na Europa caindo 0,64, Hong Kong, na China, caindo 1,15, a gente vai falar sobre isso, teve resultado da Tencent é a maior fabricante de jogos eletrônicos do mundo, videogames, etc., e também a dona do WeChat, que é o WhatsApp lá da China. E o resultado veio aquém do esperado, então a gente teve aí um gatilho para o pessoal realizar lucro lá na China. Nikkei, no Japão, caindo 0,35, o S&P, ASX 200 da Austrália, subindo 0,20. O dólar, que não interessa se ele sobe ou se ele cai, segundo o nosso querido presidente eleito, subindo 1,15, agora a 5,46. Tem alguém aqui nos comentários que até falou que o dólar já é R$6 na Austrália, né? E sobe no Brasil e sobe no resto do mundo também, só que um pouquinho aí, ó, professor que virou sardinha, dólar já é R$6 na Austrália. Sobe no resto do mundo também, sobe, só que aí um pouquinho mais tranquilo, 0,5. Lembrando que esse mês o real é a pior performance entre as moedas dentre os países emergentes, tá? Atrás, inclusive, de Argentina e tudo mais, se quiser colocar nesse saco de gato aí. O Bitcoin sobe 0,10, agora a 16.550 dólares o Bitcoin. Minério de ferro sobe 0,46 a 97,25 e o petróleo tipo Brent, menos 1,60 a 91,36 o barril. Basicamente isso que a gente tem nos mercados hoje, mas então vamos falar do nosso querido Lula. E sobre juros, né, gente? Ele fala aí que os juros para pagar o mercado financeiro, né, essas coisas, eu acho que a gente tem que entender um pouquinho melhor aí. Não estou falando que o senhor não compreende, senhor presidente eleito, mas eu acho que talvez pudesse sentar um pouquinho lá com o Pércio Arida. O Pércio Arida pode
pode ajudar o senhor a ver as coisas de uma forma um pouquinho diferente. E também, ninguém aqui está defendendo que a gente não tenha atenção nenhuma ao programa social, ou ao social como um todo. É só que a gente tem que pensar no curto, no médio e no longo prazo, e às vezes o curto prazo fica bom e você está destruindo o futuro. Então é bom pensar nisso, né? O dólar subindo aí, cadê o dólar? Subindo 1,20 agora, 5,45. Aí as pessoas dizem, não, mas ninguém come dólar. É verdade, ninguém come dólar, mas o pãozinho que todo mundo come é feito com trigo, que é importado e que é cotado em dólar. Então, quando o dólar sobe 20%, é pelo menos 20% no trigo que vai nesse pãozinho, fora outras coisas que recebem trigo e outros produtos que a gente importa, porque não produzimos. Então, não é trivial, não é algo que um presidente da República não deva se preocupar, viu, gente? Então, vamos falar sobre juros, porque ele falou sobre juros, é importante a gente entender os juros, né? Para que servem os juros? Por que o governo paga dívida? Simples, porque ele não consegue tirar todo o dinheiro que ele precisa para fazer o que ele precisa fazer só com impostos de uma vez só, porque vai quebrar todo mundo, você vai trabalhar, entregar todo o seu dinheiro para o Estado, você pode até ser defensor desse tipo de sistema, e aí você entrega todo o seu dinheiro para o Estado faz o que quer com aquele dinheiro e devolve para você aquilo que ele acha correto. Se você acha que isso é bom, não tem problema nenhum, são ideias, são correntes de pensamento, e a gente deve sempre discutir as correntes de pensamento. Então, essa é uma corrente de pensamento. Mas o que acontece? Como hoje o governo arrecada via tributos, às vezes falta um pouquinho de dinheiro, ele precisa se financiar para fazer alguma coisa que é mais emergencial. Assim como você, eu, qualquer pessoa, você vai lá e pega uma dívida, né, contrai uma dívida para ter um dinheiro agora, porque você precisa, por algum motivo específico, uma emergência qualquer. E aí o governo, então, emite títulos de dívida, que são títulos do Tesouro, também emite no mercado externo, né? Mas no Brasil são os títulos do Tesouro Direto. Quando você compra um título do Tesouro Direto, você está emprestando dinheiro para o governo, para que o governo possa fazer o que ele precisa fazer nesse momento. Como é que esse título é remunerado? Né? Porque você não vai entregar o dinheiro para a pessoa e falar assim, olha, daqui a 10 anos você me devolve isso e devolve esse tanto que eu estou te dando aqui. Por que não? Porque tem uma expectativa de inflação, tem o risco de alguma coisa acontecer, e você, obviamente, então cobra de quem você está emprestando dinheiro um retorno. Nada assim, é o que uma corrente de pensamento acha justo. Então, os juros são essa taxa que você cobra para emprestar dinheiro para uma pessoa. Aí eu sempre faço um exemplo de um cunhado, porque eu não tenho cunhado. Minha esposa é filha única, então eu tenho essa... Aliás, eu tenho um cunhado, mas ele é novo, então ele não me empresta dinheiro ainda. Mas vamos supor que você pega e empreste dinheiro para um cunhado seu, amigo seu, cunhado, amigo não necessariamente, mas um cunhado, pediu um dinheiro emprestado para você. Ele pediu, olha, preciso de 10 mil reais aqui, porque eu tenho que pagar a escola do meu filho, ou, não sei, um tratamento qualquer, dentário, estou trocando aqui, fazendo uns canais e está ficando muito caro, eu preciso desse dinheiro, mas daqui a um ano eu te pago. Beleza? Está tudo certo, eu estou empregado e eu te pago daqui a um ano. Aí você fala, beleza, toma aí o dinheiro, porque é família, né, gente? Família, você não cobra juro de família. Só que dali a 2, 3 meses, você está acompanhando ali no Instagram, no WhatsApp da família, e ele está, na Europa, num hotel super bom, claro que dá uma certa invejinha também, né? Mas, você está, poxa, mas o cara me pediu dinheiro para pagar a escola do filho e está na Europa? Que coisa chata, né? Não, para dizer o mínimo. Mas tudo bem, você está esperando ele te pagar lá. Mas aí ele volta da Europa e fala assim, cara, sabe o que é? Estou precisando de mais uma grana. Você vê, acabei gastando um pouco mais ali na viagem, etc e tal, e aí aqueles 10 que você me emprestou para a escola, eu gastei com a viagem. Bom, a partir daí, você começa a pesar as coisas de forma diferente. Ou você vai cobrar um prêmio, no mercado financeiro a gente cobra um prêmio, que é a taxa de juros, para falar, cara, olha, para te emprestar esse dinheiro, tudo bem, eu te empresto esses 10 mil, mas você vai me devolver 11 daqui a um ano. Ou eu nem te empresto.
E aí ele fala, não, mas então eu te devolvo 12. Você fala, não, não empresto, porque você faz essa sacanagem comigo aí, fica tirando meu dinheiro, porque eu não fui para a Europa, mas você foi e eu estou sem dinheiro. E não é uma questão de inveja, gente, aí. É só uma questão até de justiça. E aí você fala, não, e ele começa a bidar, né, como a gente fala no mercado financeiro, ele começa a te oferecer cada vez mais juros, até a hora que você topa. Não, eu pego 10 e te pago 20 lá na frente. Aí você fala, pô, tudo bem então, né? 100% de ganho é um negócio que eu consigo fazer. E isso é a taxa de juros, só para a gente entender. Tá? E quando esse negócio é feito, e aí vamos pensar com o governo. Você fala, cara, o governo quer um dinheiro emprestado. O governo está cuidando das contas, a tal da responsabilidade fiscal? Ele está gastando o dinheiro que ele tem? Ou ele está se endividando, que daqui a pouco ele não vai conseguir pagar nem a parte dos juros da dívida, quiçá o principal, que é o dinheiro que você emprestou. E se ele não está pagando, ou você tem a impressão de que ele não está agindo com responsabilidade, ele vai ter que te oferecer uma taxa cada vez maior. E o juro fica cada vez maior. E aí aquele empresário, a gente já falou disso, aquele empresário que ia ampliar o negócio dele via um empréstimo, não vai mais. Porque ele pensa, opa, calma aí, está muito caro para fazer isso. E aí aquele emprego que ele ia gerar, ele não gera. E esse é o primeiro efeito, um efeito de curto prazo. E você trava o mercado de trabalho. Então, quando você pensou lá na frente que bastava gastar, lá atrás, né, que bastava gastar, que isso ia ajudar os mais pobres a ter emprego, dinheiro, etc. e tal, talvez, só talvez, o resultado não seja exatamente esse, tá? Vamos dar uma olhada em como é que o mercado está olhando para essas conversas que a gente tem aí sobre juros. Muito bem, esse painel aqui que eu vou mostrar para vocês é um painel um pouco complicado de entender, mas se vocês prestarem atenção, eu vou até aumentar aqui, não sei se vocês conseguem ver um pouquinho melhor aqui. Nessa linha aqui, ó, Copom mais CDI, é o juro esperado para esses vencimentos que estão nessa linha aqui desse lado. Ó. Tá? Então, lá para o final de 2023, 1º de novembro, porque aqui é data americana, tá, gente? Então, vem mês, dia e ano. Lá para 1º de novembro, o mercado está precificando juros em 14%. Olha que coisa interessante, né? Aqui no meinho de 2023, 14,27%. Isso quer dizer o quê? Hoje, a taxa Selic está em 13,75%. Tá? 14,25% é meio ponto a mais. Então, vocês lembram que um tempo atrás eu falava que, olha, o mercado está precificando uma queda dos juros lá em maio de 2023? Pois então, não há queda de juros em 2023 mais. Na verdade, há um aumento relativo a hoje, tá? Há um aumento de juros no primeiro semestre. Isso o mercado está fazendo para sacanear o governo? Não, o mercado está fazendo por causa daquilo que eu falei para vocês. Há um receio sobre como é que se paga essa dívida. Então, é basicamente isso que o mercado está precificando. Então, ele aumenta os juros já, para emprestar dinheiro para daqui a um ano. E aí você tem várias discrepâncias acontecendo. Tá, caiu aí? Deu uma quedinha aqui. Tá todo mundo me ouvindo, eu espero, né? Deu uma quedinha, acho que só para mim aqui. Mas vamos lá. Então, há algumas discrepâncias que a gente vai vendo agora, tá? Eu queria mostrar um negócio para vocês que eu tinha preparado já antes do nosso presidente eleito falar o que ele falou. Muito bem. Vocês lembram isso aí? A curva de juros, tá? Essa curva de juros amarela aí que vocês estão vendo é a curva de juros de um ano atrás. Então, qual era a expectativa do mercado, quanto que o mercado estava precificando nos juros para o futuro naquela época. Um ano atrás, ele olhando para o futuro, quanto que ele estava precificando. E aí eu vou vir aqui, ó, 12 meses, um ano. Qual era o juro esperado pelo mercado um ano atrás para hoje? 11,86%. A gente está em 13,75%. Qual era? Tem duas formas de você ver isso. Isso é a precificação do mercado na curva e a outra é você olhar para o Boletim Focus. Qual era o juro esperado para o final de 2022 pelo Boletim Focus de 12 de novembro do ano passado? 11%. Está ali, mais ou menos para passo, ali 11,85% na curva, 11% no Focus. Beleza?
O Focus, para quem não lembra, é aquele boletim que o Banco Central divulga toda semana com as expectativas de especialistas e economistas, né? Ele ouve lá 60, 70 pessoas e eles dão a opinião deles sobre o que eles acham que vai acontecer com os juros. Isso é importante para o Banco Central para ele ancorar a tal das expectativas, porque se eu acho que a inflação vai ser X mais 1, eu vou cobrar um juro mais alto agora. E aí o Banco Central responde aqui dizendo, calma, já vou aumentar agora um pouquinho, porque aí não vai chegar a X mais 1. Então é isso. Bom, naquela época, um ano atrás, quem errou? O Focus ou o mercado? Erraram ambos, né? A gente está em 13,75 e era quase 12, entre 11 e 11,80 o que o mercado estava achando. E agora? Muito bem, agora, para daqui a 12 meses, que é mais ou menos aqui, o que o mercado está precificando? Um juro de 14%, né? O CDI de 14%, que vai dar aí uma Selic de 14,25. Então, na curva, é aquilo que eu estava mostrando para vocês agora há pouco, o mercado está precificando, é isso que o mercado quer dizer, isso que o jornalista econômico quer dizer quando ele diz, olha, na curva o mercado está precificando uma alta, porque lá para 12 meses já tem 14% de juro. E lembre o seguinte, é uma média. Daqui até lá, 12 meses, você vai ter 14% de juros na média. Então está 13,75 agora, para dar uma média, vai ter que ser um pouquinho acima de 14 para poder puxar essa média para 14%, beleza? Sem querer ser muito matemático aqui. Então o mercado hoje está precificando na curva 14%, 14,25 lá o que a gente viu na ponta, né? E o que diz o Focus? O Focus, meus colegas, está em 11,25 para o final de 2023. Quem está errado? Bom, não sei quem está errado, o futuro nos dirá quem está errado. Se estiverem ambos errados, estamos numa situação que vai ser bastante complicada aí, no sentido de desenvolvimento econômico e aquecimento econômico. Até porque é óbvio que o governo pode trocar o presidente do Banco Central por não ter atingido a meta de inflação e baixar o juro na marra. Que acontece aquilo, quem não assistiu ontem o Morning Call, assista ontem, acontece aquilo que aconteceu, assista o episódio de ontem, acontece aquilo que aconteceu na Turquia, que eles resolveram baixar o juro, que estava em 14 mais ou menos, e a inflação em 20% ao ano, e hoje eles têm um juro de 10% ao ano e uma inflação de 82%. Perfeito? Então, é isso. Se vocês conseguirem contato aí com o presidente eleito, talvez seja uma boa mostrar essa partezinha aí do vídeo para ele também. Sem querer, obviamente, não sou o dono da verdade, é só uma outra forma de ver isso, tá? Então, quando a gente fala, mas se fizer isso, o mercado aquilo, o mercado fica de mimimi, o mercado, já falei para vocês, o mercado não fica de mimimi. O mercado está preocupado com outra coisa. Ah, beleza, essa é a situação, então como é que eu ganho dinheiro nisso? Ah, mas então, poxa, devia acabar com o mercado, porque o mercado fica especulando, né? Os especuladores especulam, como diz o nosso querido Lula. E é verdade, os especuladores especulam. Agora, o mercado existe para financiar coisas reais. O que acontece depois desse financiamento é dar um norte de quanto você vai ter que pedir para poder, por exemplo, pedir investimento na sua empresa. Quanto que você vai oferecer de taxa de retorno para eu te emprestar um dinheiro para abrir um negócio? Aquele cunhado agora vai abrir uma padaria e precisa de 150 mil reais. Quanto você quer de participação na padaria? Ou não, basta que daqui a 10 anos ele devolva 150 mil para você. Quanto vale 150 mil daqui a 10 anos? Então, tudo isso está nessa conta, tá, gente? Não lidem com o mercado financeiro como se fosse um ser esotérico ou extraterreno que, de repente, chegou aqui na Terra e o objetivo dele é ganhar dinheiro maltratando você. Não é assim que funciona, tá bom? Então, pensem que o mercado existe por um motivo. Ele não existe há pouco tempo. E isso deve indicar alguma coisa, né? Lembrando lá que a Bolsa, né, essa ideia desse financiamento, não a Bolsa como a gente conhece hoje, que foi um pouquinho depois na Inglaterra, mas próximo ali das companhias de navegação holandesas, né? Os holandeses precisavam de dinheiro, contei essa história aqui também. Aliás, eu vou fazer um quadro aqui com histórias sobre o mercado financeiro para a gente entender um pouco melhor como é que essas coisas funcionam. Então é isso. O mercado hoje cobrando esse preço
para 12 meses de juro. Isso aqui aquele título de 12 meses, que na época tinha 12 meses, e agora, obviamente, ele já anda mais de ladinho aqui a 13,65 de taxa, porque está próximo já do vencimento, a gente já sabe qual é a taxa, tá bom? Então é basicamente isso, só para vocês notarem como não é que o mercado acerta, mas ele vai ajustando conforme as coisas vão acontecendo. Então o mercado traz um pouco de antecipação para vocês do que está acontecendo. Tá bom?